Atenção, por favor. Professor na tela. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos para o 18º tema mais importante do Enem para o conteúdo de arte, tá? Eu estou falando da arte digital. Vamos mergulhar de cabeça nesse, que é um assunto que está muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. As questões do Enem envolvendo arte digital, elas falam sobre sociedade, elas falam sobre tecnologia, falam sobre todo tipo de inovação. Pensando na vida mesmo, gente. É inteligência artificial, é software saindo o tempo todo, são novas tecnologias aparecendo e cada hora mais absurda. E os artistas, eles estão explorando tudo quanto é novidade, desde sempre. Então não se surpreendam se vocês verem na aula de hoje assuntos que não são só do mundo das artes, assuntos que não são só do Enem, mas que fazem parte dele também. Sem mais enrolação, vamos para a aula. Para começar, o que é o digital? Pense em tudo que a gente faz hoje com a ajuda de computadores, smartphones, tablets, internet e coisas do tipo. O digital é o mundo da informação processada por zeros e uns, por bits e bytes. Vamos pensar assim, a linguagem das máquinas. Como é que uma máquina se comunica? É através de números, é através de códigos, é através de bits. Então, o digital é a linguagem das máquinas. E a arte digital? É toda forma de expressão artística que utiliza a tecnologia digital em seu processo de criação ou exibição. Então, como surgiu essa arte tão conectada ao nosso tempo? Lá por volta dos anos 1960, os computadores começaram a aparecer nas lojas para as pessoas comprarem. Talvez não a internet como a gente conheça hoje, talvez não computadores como a gente conheça hoje. A arte digital surge quando os primeiros computadores aparecem à venda, os primeiros artistas compram e começam a entender essa máquina, computador, e explorar, buscar e compreender ali de modo prático como é que a gente usa o computador para fazer arte. No início, era algo bem rudimentar, eram imagens e sons, era o que dava para fazer. Os sons eram sons computadorizados, sons eletrônicos. Sim, música eletrônica é arte digital. E as imagens eram gráficos experimentais, Vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês uma artista, porque aí vocês vão entender o que era a arte digital em seu início. Olha só, esses são trabalhos de uma artista chamada Vera Molnar. Essa artista, Vera Molnar, foi não só uma das primeiras, talvez a primeira, a fazer arte digital, isso lá no início da década de 1960. O que a Vera Molnar fazia era usar um algoritmo. Ela criava um algoritmo, usava esse algoritmo para poder fazer as obras. Professor, o que é um algoritmo? Vamos lá. Algoritmo é um passo a passo. Você cria um conjunto de regras que devem ser seguidas na sequência para chegar a algum lugar. Essas regras servem para o computador. Então o computador vai somar 1 mais 1 igual a 2, mais 2 igual a 4, mais 4 igual a 8, só que eu já criei um algoritmo para sair do 1 e chegar no 8. Entendeu? É um passo a passo de regras que o computador segue para poder chegar em algum lugar. O que a Vera Molnar fazia era esse algoritmo, ela criava o passo a passo que o computador deveria seguir. Hoje em dia é difícil a gente pensar em algoritmo. A gente está acostumado com a inteligência artificial. Eu escrevo uma frase que a gente chama de prompt, a inteligência artificial vai lá e faz a imagem que eu pedi. Algoritmo não é prompt. Não existia inteligência artificial na época que a Vera estava fazendo essas obras de arte. Eu sempre falo, gente, vai analisar uma imagem numa prova, tenha noção de datas, de quando ela foi feita. Isso é muito importante. Aí vocês viram aqui o exemplo do quão importante é saber a data, a época de quando aquela obra de arte foi feita. Bom, continuando aqui, hoje em dia, a arte digital, ela abrange uma infinidade de coisas. Você tem escultura 3D, você tem pintura digital, videoarte, você tem instalação interativa, você tem net arte. Nossa, até videogame é considerado arte hoje em dia, é uma arte digital. Então tem muita coisa, se eu tiver que ficar listando e explicando cada uma, esse vídeo vai ficar 24 horas de vídeo, não é o objetivo, tá? Vamos acelerar aqui. Eu vou trazer, como eu falei aqui sobre videoarte, eu vou trazer o nome do Nam June Paik. Anota esse nome, memoriza esse nome. Assim como a Vera Molnar é considerada a primeira a fazer arte digital, criar imagens com auxílio de computador, o Nam June Paik é um coreano, um artista, que ele trabalhava com vídeo. Ele não é cineasta, ele não está fazendo filme, ele está fazendo videoarte. Então assim, ele propôs uma coisa diferente, né? Vou fazer uma aula mais pra frente só para falar de videoarte, mas por agora
Agora, é interessante que você saiba o seguinte, o Nan Junipai que ele usava televisão, várias televisões, para poder fazer uma instalação artística. O Nan Junipai usava câmeras filmadoras que estavam aparecendo ainda para você filmar, isso lá na década de 60, 1970, e era o que tinha de tecnologia na época. Ele estava usando isso, assim como a Vera Molnar usando computador, ele estava experimentando esse novo equipamento para fazer arte. Ele não fazia vídeo com roteiro, com atores, com uma sequência lógica, com uma ideia bem definida. O que ele fazia era vídeo arte. Então, por isso, o Nan Junipai é considerado o pai da vídeo arte. Ele fazia uma coisa que era diferente do cinema, por exemplo. Memorizem isso. Tem uma outra obra de arte digital que também é bem interessante, de um artista chamado Eduardo Kac. O Eduardo Kac é brasileiro. Ele fez uma instalação, não tem imagem, infelizmente, mas ele fez uma instalação artística, eu já falei sobre instalação artística, vai no meu vídeo anterior para poder entender o que é, onde você tinha que usar a internet para poder passear pela instalação artística. Por que tinha que usar a internet? Porque tinha um robô que ele chamou de ornitorrinco e esse robô ficava passeando, então você usava o olho, a câmera do robô como se fosse a sua visão e você controlava em casa para onde o robô iria. O que ele está fazendo é uma coisa chamada telepresença. Outros artistas também trabalham, podem pesquisar aí na internet que vocês vão ver bastante sobre. A telepresença, gente, é uma coisa bem bacana de se pensar porque parece coisa de filme de ficção científica. Imagina você aí na sua casa, aí onde você tá. Você quer passear lá em Paris, mas e você não tem tantos recursos para poder viajar. Aí você aluga um robô que já tá lá, coloca seu óculos de realidade virtual e o robô vai andando e é você quem tá controlando esse robô caminhando e vendo tudo pelo seu óculos de realidade virtual. Isso é chamado de telepresença. É você não estar presente num lugar de corpo físico, mas com a ajuda de um robô, com a ajuda da internet, com a ajuda, né, desses recursos digitais, você acaba tendo a experiência de estar naquele lugar. Foi isso o que o Eduardo Kac propôs com essa obra de arte dele. Refik Anadol. Gente, é o nome do artista que faz essas imagens. Eu não sei se você já viu, teve uma época que estava rolando essas imagens dele. São vídeos feitos com o uso de inteligência artificial para poder gerar essa nuvem, essa cor que fica rodando para lá e para cá. Mas voltando aqui à coisa da inteligência artificial, quem é o dono da obra de arte feita com a inteligência artificial? Por que eu faço essa pergunta? Se eu sou um artista, eu escrevo lá o meu prompt, o meu comando para a inteligência artificial criar a minha obra de arte. Eu sou o artista? Ou a inteligência artificial que realmente fez a obra é a artista? Hoje em dia, se você faz uma obra de arte com o uso de inteligência artificial, você tem que identificar que aquela obra de arte foi feita com o uso ou por uma inteligência artificial. Mas e se não for nem eu e nem a inteligência artificial? E se for o programador que ensinou aquele programa, aquela inteligência artificial a gerar imagens a partir de comandos? Olha que confusão. Esse tipo de discussão pode inclusive aparecer na prova do Enem. Outro debate importante também, não sei se pode aparecer no Enem, mas serve para a vida. Como é que a gente reconhece o trabalho feito por uma inteligência artificial? Elas estão cada vez mais poderosas, elas estão cada vez mais capazes de enganar o nosso olhar. Mas ainda tem uma coisa que eu falo em outros vídeos e falo agora e vou falar em outro. Questione a obra de arte. Quando você questiona a obra de arte, quando você pergunta para a obra qualquer coisa, você vai descobrir se ela é artificial ou não. Eu tô vendo um homem com asa. O ser humano tem asa? Não. Só aí já não é real. Mas às vezes eu consigo ver uma pessoa que tá muito perfeitinha. Pode ser maquiagem? Sim. Pode ser uma pintura de um grande mestre das artes? Pode, com certeza. Existe um movimento chamado hiperrealismo, onde pintores fazem os seus trabalhos de pintura, obviamente, para imitar o digital. E para ser tão perfeito quanto o digital, e para ser até melhor do que o digital, mas isso na tinta, na base, né, do trabalho manual. Então, assim, confundir a gente já é uma coisa que faz parte da arte. Existem vários vídeos que ensinam a identificar uma obra feita por um ser humano e por uma inteligência artificial. Recomendo que vocês vejam. Mas, por enquanto, o que eu posso dizer é, questione por que isso é assim, por que aquilo está ali, não deveria estar em outro lugar. Se fosse no mundo real, como é que seria? Né? Eu já vi isso na minha vida, eu já vi isso perto de mim. Tá parecido? Não tá? Então, questionamentos, eles vão te levar a descobrir se aquela imagem é verdadeira ou não. E, gente, já que a gente está entrando aqui num monte de assunto, eu quero entrar num assunto do mercado de arte digital. Como é que funciona? Você que faz um desenho, uma pintura digital na sua casa, aí no tablet ou no computador, você sabe que você pode vender ela, né? Vamos lá.
você pode vender através de NFT. Existem vários sites e várias plataformas que fazem isso. Desvantagem: NFT você tem que pagar para fazer o registro. Mas uma vez registrado, a pessoa tem um token não fungível. NFT significa token não fungível. O que é isso? É uma tecnologia nova que garante que aquela obra de arte, que aquela imagem que tem o NFT, ela é a original. Ninguém vai conseguir possuir ela, ela é única. Aí a gente tem no digital a coisa mais importante do mundo das artes, único. Todo mundo que compra uma obra de arte quer comprar porque ela é única, porque ela é exclusiva. O NFT garante a exclusividade. A desvantagem é, para você colocar à venda, muitas plataformas pedem para que você pague o cadastro, para que você pague o registro, e aí na hora que você vender, você recupera esse dinheiro. Outra forma de vender é procurar plataformas, gente. Existem galerias de arte virtuais, onde você pode colocar a sua imagem à venda, onde você pode fazer uma pintura ou um desenho a lápis, fotografar, colocar a fotografia ali à venda, a pessoa comprou, você manda. Também tem sites de vendas dos mais diversos na internet, onde você pode vender seus desenhos, onde você pode vender suas imagens. E existem também alguns sites, eu estou falando de alguns sites, não estou citando o nome, porque existem vários, tá? Mas existem alguns sites onde você pode pegar essa pintura digital que você fez, por exemplo, e mandar aplicar em produtos. Camisa, camiseta, toalha, caneca, chinelo e por aí vai. Existem vários, tanto brasileiros quanto estrangeiros, que fazem esse tipo de serviço. Normalmente esses sites não cobram nada para você colocar sua obra à venda, mas eles vão cobrar uma comissão por cada peça vendida, né? Isso a gente chama de arte aplicada. Eu fiz uma arte, eu vou aplicar essa arte na capa de um caderno, num chinelo, numa camiseta. Por fim, gente, é hora da mendigância. Não cai a mão se você curtir esse vídeo. Então pode curtir, por favor, deixa aí seu joinha. Curte esse vídeo, compartilha com quem você sabe que precisa desse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber vídeo novo toda semana. Lembrem-se que se cair arte digital no Enem, deve cair uma imagem junto. Lembre-se de pensar no contexto, no quando ela com certeza será feita 1960 para frente. Tentem ver também qual é a questão social que o artista está abordando, né? Muitas vezes, os artistas da década de 60 e 70 da arte digital, eles queriam fazer reflexões sobre a relação entre nós, seres humanos, e os produtos tecnológicos. Hoje em dia, os artistas estão usando a arte digital como suporte, e aí eles estão discutindo várias coisas diferentes. Então vale a pena ver o que a imagem está te trazendo, o que ela está te remetendo, qual é o assunto, né? E eu apostaria, já sairia daqui pegando algum vídeo que me ensine a identificar quando uma coisa foi feita por inteligência artificial e quando a coisa não foi feita por inteligência artificial. Eu acho que num futuro próximo o Enem pode cobrar esse tipo de questão. O debate está muito forte sobre quem é o autor de uma obra de arte digital feita com inteligência artificial. É isso. Um beijo e um queijo.